uma concepção divina, Cícero Maharaj. Ele fala: não somos ateus que pensam, se eu morrer antes de ler o Ujjvala Lilamani, minha perspectiva se foi para sempre. Não pense assim, né? Claro, porque Ujjvala Lilamani, né, que é um livro de Rupa Goswami, que trata de Madhurarasa assim, especificamente, né, ele não foi como propagado, ou seja, os discípulos do Prabhupada Bhaktisiddhanta não leram, nem César Maharaj leu, né, enfim, naquele momento, naquele contexto, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele tinha um certo receio, né, que houvesse desvios, né, que é um livro assim muito o Bhakti Rasamrita Sindhu, que é um livro mais que dá de Rupa Goswami também, que é um livro que dá as bases, né, as nossas bases, as bases para você entender as raças, né, os bhavas, enfim, tudo isso. Esse sim é um livro assim, mais básico, mas o Ujjvala Lilamani é um livro assim, muito elevado. Então você não pode pensar que você perdeu, você não vai conseguir a meta útil porque você não leu esse livro, né? Então ele fala que Prabhupada Bhaktisiddhanta lhe deu algumas dicas, né? Aí ele fala, né, ele deu a entrada pedindo para cantar a canção Rupa Manjari, né? Ou seja, esse acontecimento foi muito, né, marcante, né, na vida de César Maharaj, porque foi quando os passatempos finais, né, os passatempos finais de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, nesse plano terrenal. Então, em algum momento, aí Prabhupada Bhaktisiddhanta ele pediu a Kundya Babu, né, que chamasse César Maharaj para cantar, né, Rupa Manjari, né, Pada, né? E aí Kundya Babu saiu para buscar César Maharaj, mas ele não achou, mas ele viu o Shumpada Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que era o Pranavananda Brahmachari na época, né, que era um cantor assim, ele sempre estava acostumado a cantar, né, para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele foi e chamou, aí ele trouxe, né, Gurudeva, né, para cantar. Mas quando chegou ali, Prabhupada Bhaktisiddhanta falou: não, eu pedi César Maharaj, né, assim. Aí ele foi lá, trouxe César Maharaj, e César Maharaj cantou para ele. E depois também Gurudeva, ele pediu para Gurudeva cantar algumas canções, enfim. Mas os discípulos, né, ou seja, ali houve um entendimento, né, que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele deu como a entrada, né, a César Maharaj no campo de Rupa Goswami, né, ou seja, de Rupa Manjari, né, ou seja, das Manjaris, né, com essa canção de Rupa Manjari, né. Ou seja, então César Maharaj ele fala, né, que ele foi colocado, ele sente que ele foi colocado como um porteiro, né, porque o nome dele é Rakshaka, que significa guardião. Então é como se ele sentisse que ele estivesse na porta, um porteiro, né? Ele fala assim, eles falam, né, que os seus irmãos espirituais falaram que ele era um protetor, né? Porque não, o nome dele é esse, né? Protetor. Mas ele acha que ele é um porteiro, assim, claro, bem humilde, né? Então ele fala: quem vai entrar, Prabhupada quer ver. Então eu não estou dando passaporte ou visto para qualquer um e todos, né? Ou seja, por exemplo, se você quer o visto, né, você tem que ter o passaporte, algo assim, né? O passaporte é mais fácil, né? Mas é básico, né? Você precisa ter o passaporte para viajar. O visto talvez vão te dar ou não vão te dar. O visto quem vai decidir vai ser o próprio país que vai te receber, né? Então, por exemplo, você quer um passaporte, você tira o passaporte, muito fácil, né? Assim, de certa maneira fácil. Mas se você quiser entrar nos Estados Unidos, por exemplo, você precisa do visto. Aí já é mais difícil, né? Você tem que provar muitas coisas, né? Que você vai para lá, que você vai voltar, que você tem um vínculo aqui no seu país, que você tem, mostrar renda, coisas assim. Então, o passaporte é fácil, mas você precisa. Então, por isso que se diz: primeiro você tem que merecer e depois desejar, né? Essa era como a filosofia estabelecida, né, na Gaudiya Mata, né?
Então você precisa entender qual é o seu processo gradual, ter cautela, né? Adhoshraddha tatu sadhusanga tat bhajana kriya tatonartam vritsya tatonishta rutistata. Ou seja, que você precisa passar por essas etapas, né? Você precisa incrementar a sua fé, e para incrementar a sua fé você precisa de shastras, você precisa de sadhu, você precisa de associação, né? Você precisa de associação para poder praticar, você precisa limpar o seu coração, né? Então você não pode pular etapas, você não pode querer algo tão elevado sem ter passado primeiro nas etapas inferiores, né? Não me lembro, né? Já até contei isso, mas quando a gente foi lá, bom, meu irmão, ele estava mexendo com a apicultura, né? Tinha um apiário, então ele foi aí teve um cara lá, era um cara muito, era um professor assim universitário, ele era professor da universidade, né, de Campinas, assim, um cara, ele era uma pessoa que entendia muito de abelhas, né, apicultura. Ele dá palestras assim no mundo todo, né, um cara muito reconhecido, né? Escreveu vários livros. Aí e quando o meu irmão chegou lá, uma das primeiras perguntas que ele fez para ele foi: eu gostaria de aprender a tirar a geleia real, né? O cara deu um pulo para trás, assim, fez uma cara muito assustada e falou: o quê? É como se você entrasse no banco e já querendo ser o gerente, né? Tipo assim, eu falei isso. A geleia real é algo muito difícil, né? Você precisa primeiro aprender, mexer com o básico, uma coisa assim. Então a gente não pode pular nenhum processo, né? A gente não pode emitir etapas, né? O progresso deve ser sólido, né? Não oco. É como uma construção, né? Ou seja, se você quer um prédio alto, você precisa afundar mais, né? Aqui a gente vê isso, né? Nas nossas construções aqui, né, de adobe, construções né, assim, menores, a nossa base foi pequena, né? Ou seja, foi uma base mais feita de uma maneira mais simples, né? Agora, nas construções maiores, que nós temos o Trulli, por exemplo, uma construção que teve uma base muito profunda, né? A próprio Centro Cultural também teve uma base mais profunda. Então, ou seja, quanto mais você quer subir, mais você tem que se aprofundar, fazer a base. Então, a base ela é muito importante, né? Por isso, as etapas que temos que passar. Primeiro, Shraddha, Doshraddha, né? Depois Sadhusanga, Doshraddha Tato Sadhusanga, né? Tat Bhajana Kriya, então você precisa ter Sadhusanga, depois precisa praticar Bhajana Kriya, Tatonarta Nivritsyat, ou seja, retirar todos os anartas, tudo aquilo que é desfavorável. Anarta significa algo que é desfavorável, né? Tatonishta, Tato Ruchi Tataha, ou seja, você precisa desenvolver uma estabilidade, isso é Nishta. Nishta significa que o incêndio já terminou, ou seja, já acabou esse incêndio todo, mas ainda existem muitas coisas para você resolver ainda, mesmo em Nishta, né? Aí depois Ruchi, Ruchi é onde você começa praticamente o Bhakti, onde você começa a ter um gosto, né? Então o Ruchi é uma certa garantia que você tem, né? Ruchi, depois Tata Atashakti, aí você desenvolve uma atração, o Bhava e o Prema. Então a gente vê que todas essas etapas a gente precisa passar. E a gente precisa ter muita inteligência, muita sinceridade, né? Para não atropelar nada. E a gente não querer uma coisa, algo assim barato, a gente não querer assim, baratear o processo. Então, o processo é assim, tem que passar pelas etapas, aos pouquinhos a gente chega lá, né?